mas vamos discutir com o nosso time. Bom dia, meus queridos ursos, Paulinho Figueiredo e Guga Noblar. Bom dia, Cubaninha. Paulinho, eu vou começar por você, justamente buscando entender aqui um pouco dessa participação do presidente da República nesse aniversário do Silas Malafaia. Ele bate em 3 pontos que a gente sabe que é a pauta de costumes defendida por ele. Tanto a questão do combate ao aborto, a descriminalização das drogas e a ideologia de gênero. Mas eu queria que você pudesse também complementar no seu raciocínio uma fala que me chamou bastante a atenção do pastor Silas Malafaia, que ele diz o seguinte, não sei se vocês viram isso, Paulinha. O Silas diz o seguinte: a igreja evangélica é uma potência. Pode nos engolir porque não tem outro jeito. Vai engolir e vamos continuar crescendo para a glória de Deus. Não adianta chorar, nós vamos influenciar sim. Se sindicalista influencia, se socialista influencia, se comunista influencia, nós vamos influenciar sim. Paulinho, a palavra é sua. Obrigado, querido. Eu vou pedir licença aqui antes para comentar um assunto que eu acho que é importante para todos nós, não só na Jovem Pan, mas para a emissora. Porque tem certas coisas, Paulo, que não podem passar sem resposta. E ontem, a jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, voltou a atacar a Jovem Pan no seu Twitter. Ela retuitou uma matéria do Notícias da TV, do UOL, é claro, intitulada "Com medo de ser tirada do ar, Jovem Pan manda reduzir elogios a Bolsonaro". E a notícia do UOL fala sobre uma suposta reunião onde a diretoria aqui da PAN, ela mesma mandou que nós diminuíssemos os elogios a Bolsonaro e os ataques a Lula. Essa foi a notícia que a Mônica Bergamo retuitou e ela ainda colocou assim: manda quem pode, obedece quem tem juízo. No início da semana, eu chamei aqui no programa essa senhora de energúmena, porque ela tinha feito um outro ataque absolutamente imbecil à nossa emissora, pedindo que o YouTube nos censurasse. E, de fato, eu reitero, ela é uma energúmena, mas antes ela fosse só uma energúmena. Mônica Bergamo é uma mentirosa, compulsiva, patológica. Eu estou afirmando categoricamente a você, espectador no ar. Essa reunião é fanfic. Nunca existiu. Não há, nem haverá nenhuma interferência nos nossos microfones. E eu vou provar fazendo algo que eu nunca fiz na vida. Bolsonaro, mito. Falei. E mais, Lula tricondenado por corrupção. Pronto. Acho que assim fica desmentido. E eu tenho um amigo que dizia que para alguém parar de acreditar na imprensa, bastava a pessoa ler uma notícia sobre algo que ela entendia, ou melhor ainda, que essa pessoa fosse objeto da notícia. E eu espero que ninguém, nunca mais, tenha dúvidas do jornalismo porco do UOL, dessa e de outros, vários outros energúmenos, mentirosos e ditadores. Eles me acusam de atacar a imprensa, mas quem é aqui que está implorando por censura dos colegas jornalistas? E sabe por quê? Quer saber por quê? É só olhar os índices de audiência da Jovem Pan. E olhem e comparem com a concorrência. Vejam a tiragem, por exemplo, da Folha, do UOL, de qual faz parte essa senhora. A mentira dessa turma está destruindo a credibilidade deles e reduzindo e conduzindo-os à irrelevância. Até o Diogo Mainardi se queixou nessa semana da censura do UOL, que destruiu um antagonista, segundo o próprio Diogo Mainardi. O mesmo UOL, do Grupo Folha, do qual faz parte a Mônica. Aos que estão doídos, eu deixo um recado rápido. Nós não vamos parar, não vamos precipitar, não vamos retroceder. Nunca, nunca nas suas porcas vidas. Muito bem. Paulinho, antes da gente voltar nesse assunto aí já que você tocou justamente nessa matéria, eu queria contextualizar rapidamente a nossa audiência para que todos possam ficar cientes, porque saiu uma matéria do jornalista Gabriel Wacker dizendo o seguinte: com medo de ser tirada do ar, Jovem Pan manda reduzir elogios a Bolsonaro. É sobre isso que o Paulo Figueiredo está tratando agora. E dentro dessa matéria há alguns pontos absolutamente fantasiosos que nunca existiram por aqui, e cabe a nós também, com muita tranquilidade, serenidade, a gente buscar trazer sempre a verdade para vocês. Em primeiro lugar, todas as notificações judiciais que existem num período eleitoral, e isso é absolutamente comum, é o momento dos candidatos ingressarem na justiça para pedir seus direitos de resposta, enfim, cabe à justiça eleitoral analisar isso. Isso é um momento absolutamente normal em que já foi vivido por esta emissora em 2020, 2018, 2016, 2014, em todos os anos eleitorais. Isso não é novidade nenhuma para nós. Segundo ponto importante da gente deixar registrado aqui: não houve nenhuma mudança
na programação da emissora. Em nenhum momento. Nenhum comentarista foi tirado do ar. Não houve esta reunião que este jornalista está relatando aqui. Falo como apresentador não apenas do Morning Show, mas também o apresentador do 3 em 1. Dentro desta matéria, diz claramente que houve uma reunião, enfim, dizendo para reduzir algum tipo de elogio ao governo. Não houve nenhum tipo de reunião, essa reunião nunca aconteceu, isso é uma fake news fantasiosa. Então, o que a gente quer primar aqui, em primeiro lugar, é não estabelecer nenhum tipo de enfrentamento, porque nós não estamos aqui para brigar com ninguém. Mas a partir do momento em que há colocações fantasiosas, cabe a nós aqui virmos com toda a serenidade do mundo, desmenti-las publicamente, e é isso que a gente está fazendo aqui, certo, Paula? E eu ia até dar uma dica aí para a campanha do PT, que é a seguinte: a Jovem Pan sempre convidou e segue aberta para receber os seus candidatos aqui. O Haddad faltou na sabatina aqui da Jovem Pan. O Lula também não atendeu a esse pedido de nenhum dos programas. E a qualquer momento que ele queira contar com a nossa audiência e com esse tal engajamento privilegiado do YouTube, é muito fácil. É só ele marcar o dia e vir aqui e atender a Jovem Pan os inúmeros pedidos para que ele venha aqui como candidato defender o que ele acredita, ele, o Haddad, enfim. As portas da Jovem Pan seguem abertas democraticamente, como acontece em todas as eleições. Agora, sabe o que eu gosto daqui, Cubaninha? Do lado esquerdo, um grita Bolsonaro mito. E do lado direito, um grita Bolsonaro genocida, certo, Guga Noblat? Tudo bem, queridinho? Bom dia pra você, hein? Bom dia. Viva a democracia. Assim, eu não gritei ainda Bolsonaro genocida, mas eu já justifiquei aqueles que gritam com base até em decisões judiciais, em manifestações do Gilmar Mendes, que já falou também coisas nesse sentido. Então, existe uma espécie de jurisprudência para você apelar para esse tipo de ataque ao Bolsonaro, né? Bolsonaro genocida, inclusive, vai ser alvo de processo na ONU. Veremos o que vai dar. Eu acho precipitado classificá-lo ainda como genocida, mas sem dúvida nenhuma, eu entendo quem pelo menos suspeita que ele seja um. Afinal de contas, o que ele fez na pandemia é digno de alguém ser taxado assim, né? E sobre o primeiro assunto, né? Qual que é o primeiro assunto do dia? Agora eu já até esqueci, porque ele mudou o Ursão. Ele acabou mudando o assunto, né? Vocês querem falar sobre... Terminamos esse assunto? Vamos voltar na nossa pauta da questão do Malafaia, porque eu quero entender essa fala forte do Silas Malafaia. Eu vou passar para você daqui a pouquinho, Paulinho. Antes eu quero ouvir nossa cubaninha. Por favor, Zoe. O que você achou? E principalmente essa defesa, né, do Bolsonaro nessa pauta de costumes para um público em que é a força dele, o público evangélico. O público evangélico tem crescido muito, né? Essa comunidade evangélica tem crescido muito nos últimos tempos. Muitos católicos estão indo para a religião cristã, né? Mas do lado mais dos evangélicos. E uma coisa que eu acho muito interessante na campanha do Bolsonaro e no ser Bolsonaro em si, é como ele consegue se manter sempre muito alinhado às bandeiras dele. Ele não se deixa seduzir por campanha eleitoral. Não, eu tenho que ficar de olho aqui, mudar esse tom aqui no meu discurso, ou ir mais para a base evangélica para conseguir votos. Não. Desde sempre, desde que o Bolsonaro é conhecido, desde o baixo clero aí como deputado, depois como candidato em 2018, ele sempre se mantém fiel, leal aos seus valores, ao que ele acredita, não para ganhar voto, mas para ficar bem com ele mesmo, né, com a sua consciência. Então, desde sempre, o Bolsonaro cita os valores da família, a importância da família, os valores judaicos cristãos, né, a valorização aí das nossas crianças contra a doutrinação. Então, desde sempre, ele faz esse discurso, não é agora, no momento de eleição, para ganhar voto, diferente da Manuela Dávila em 2018, diferente do Haddad, diferente do Lula, que ele só
pisam numa igreja quando é época de campanha eleitoral para pedir votos, porque sabem que o público evangélico, a comunidade evangélica no Brasil é muito forte, cada dia mais forte. Então deve ser, é por isso que o Bolsonaro ele consegue manter esse público fiel e ainda atrair eleitores que estão indecisos. Por quê? Porque ficam falando que ele é agressivo nas suas falas, que ele é contra as mulheres, mas na prática você vê um Bolsonaro muito diferente, um Bolsonaro que vai para a igreja, um Bolsonaro que dialoga, um Bolsonaro que é preza pela família, que é contra a legalização das drogas. Então, na prática, por mais que às vezes ele escorregue aí na forma de falar, que algumas falas sejam mal interpretadas pela mídia, ele na prática consegue mostrar de fato quem é o Bolsonaro. E ontem, mais uma vez, aí no aniversário do Malafaia, ele conseguiu mostrar que ele continua alinhado com os seus valores. Podem tirar sarro da cara dele, evangélico, pautas ultrapassadas, mas ele não está nem aí para que essas pessoas falam, ele está aí para o que ele acredita de fato, a verdade. E como ele trabalha com a verdade, ele consegue cativar cada vez mais tantos brasileiros. E aqueles que o apoiam desde sempre continuarem fiel às bandeiras que o Bolsonaro defende. Muito bem. Paulinho, fazendo uma rápida análise aqui sobre esse público evangélico, acho bacana a gente falar disso. Se analisar os gráficos da pesquisa, o Bolsonaro e o Lula, em maio desse ano de 2022, estavam mais ou menos empatados nesse público. Aí, de maio para cá, o que aconteceu? O Bolsonaro abriu uma dianteira gigantesca nesse público e fez com que ele melhorasse, inclusive, nas pesquisas. Mas essa última pesquisa de ontem do Datafolha está mostrando uma pequena redução dessa vantagem dentro do público evangélico. Como é que se enxerga isso? Qual que é a estratégia que o Bolsonaro precisa fazer agora para que ele possa alargar ainda mais essa vantagem? Eu tenho dificuldade, Paulo, de aceitar como premissa os números das pesquisas, porque eu tenho bastante desconfiança sobre eles, e a gente vai falar mais sobre isso aqui, então eu não vou me estender sobre esse ponto. Eu prefiro, em vez de me fiar em pesquisas eleitorais, eu vou trazer um outro levantamento que eu acho mais confiável, que é o levantamento de comportamento que o Pew Research, que é um dos maiores institutos de pesquisa de comportamento do mundo, ele faz um estudo chamado Global Attitude Survey, pesquisa global de comportamento. E essa pesquisa analisa qual é o tamanho do voto que a esquerda tem entre as pessoas religiosas e as não religiosas. E analisando diversos pontos demográficos, escolaridade, sexo, todos que você pode imaginar, até a localidade onde as pessoas moram, o ponto onde a esquerda mais perde ponto é entre as pessoas religiosas. Então, eu vou pegar, por exemplo, os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a esquerda tem 50% dos votos das pessoas não religiosas. Quando chega nas pessoas religiosas, a esquerda só tem 24%. Ou seja, a diferença entre os religiosos e não religiosos nos Estados Unidos para a esquerda é de 26 pontos percentuais. Quando você pega a Espanha, 28 pontos percentuais, Canadá, 26, Reino Unido, 16, França, 17. Ou seja, a esquerda sempre perde voto quanto mais religiosa é uma população. E esse levantamento, esse dado que eu estou trazendo, é de 2019. Não é tão recente. E de 2019 para cá, as pautas da esquerda, essa que o Bolsonaro trouxe, aborto, ideologia de gênero, drogas, propriedade privada e família, as pautas da esquerda, as pautas identitárias, as pautas que a gente chama de lacração ou wokeism aqui nos Estados Unidos, elas estão ficando cada vez mais radicais. A defesa do aborto é cada vez mais radical, a defesa da sexualização das crianças precoce é cada vez mais radical, da ideologia de gênero, defesa de liberação completa das drogas. Isso torna incompatível o voto na esquerda com a visão religiosa da imensa maioria das pessoas. Então essa diferença que eu trouxe aqui, ela tende a se agravar com o tempo. E é exatamente isso que o Brasil está enfrentando agora. Uma escolha entre essas pautas, do ponto de vista mais conservador, como o presidente Bolsonaro defende, e do ponto de vista mais identitário e de esquerda radical, que são a defesa não só do Lula, mas das pessoas ao seu entorno. O Guga, a Quest deu 51% pró-Bolsonaro nesse segmento específico evangélico e 25% pró-Lula. A distância é muito grande. A força do Bolsonaro está aí?
Agora entre os católicos isso praticamente se inverte. Nos católicos o Lula está bem à frente do Bolsonaro. Eu não leio os números de ontem, mas pensando em pesquisas anteriores, eu tenho certeza que ele segue à frente do Bolsonaro entre os católicos, e a maioria da população é católica, apesar dos evangélicos estarem em ascensão há muitos anos e, quem sabe, se tornarão em breve a maior corrente religiosa. Por hora, ainda segue os católicos, e os católicos estão do lado do Lula, a maioria. Os evangélicos, eles têm, diferente do católico, né, as igrejas evangélicas, algumas delas, óbvio, não todas, têm a intenção, de fato, de entrar na política. A bancada religiosa da Câmara é muito ligada a igrejas evangélicas. E essas igrejas, várias, estão unidas ao Bolsonaro. Então, elas estão fazendo campanha política na igreja, misturando religião com política e tentando transformar o voto daquele fiel da igreja num voto bolsonarista. É claro que está tendo resultado. E o discurso é esse, é um discurso que apela para o lado emocional, para o medo, né? Aí eles jogam com notícias sensacionalistas, do tipo, o Lula vai legalizar o aborto de maneira indiscriminada, o Lula quer legalizar as drogas. Eles jogam com informações que são deturpadas e que viram fake news, no fim. Mas é a disputa do medo e da razão, é isso que a gente está vendo, né? Porque se a gente for colocar em paralelo a economia, se a gente for colocar em paralelo a democracia, a educação, a saúde, a maneira como o governo lidou com a cultura, com os professores, com o jornalismo, enfim, e como o governo Bolsonaro lida e como o Lula lidou, é claro que o Bolsonaro perde na comparação. Então ele precisa ir para essa questão mais pessoal, que apela para costumes e que muitas vezes foge da razão, né? Que tem mais a ver com a sua criação, muitas vezes. E ele joga, como eu disse, muito com deturpação de notícia, apelando para o medo. E isso está dando resultado, e como eu falei também de início, os evangélicos, eles têm esse lado político diferente dos católicos. Eles, de fato, têm igrejas que misturam mesmo política com religião e que estão fazendo um discurso militante a favor do Bolsonaro. Quando a gente vê se posicionar contra, ele acaba retirado da congregação. Agora, vários podem se...